Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bacana. Meu nome é Cássio. Eu fiquei incumbido, né? Tive a feliz oportunidade, queria agradecer ao Bradesco e à DNV, de estar unindo esforços aí para a gente falar em temas tão importantes que estão aí nos atingindo ultimamente. Eu fiquei incumbido de tocar nesse assunto com vocês hoje. Nós vamos ter aí uma horinha de conversa e algumas reflexões aí sobre o tema de gerenciamento de crise e continuidade do negócio. Ok? Então, deixa eu só dar um cliquezinho aqui. Pronto. Eu vou abrir minha câmera aqui para me apresentar para vocês. Vamos ver se dá tudo ok. Aqui, apareceu. Beleza, pessoal. Estamos aí. Ok? Então, deixa eu jogar minha câmera de lado aqui para mim poder ler minha tela. Boa. Então, só queria falar um pouquinho de mim muito rapidamente, né? Quem eu sou, né? Que eu vou estar conversando com vocês. Eu sou engenheiro metalurgista, né? Como eu me formei em 82. Em 82 eu entrei na faculdade, me formei em 86, me formei na FEI. E comecei a trabalhar na indústria tal, e quando foi em 93 eu comecei a trabalhar na área de saúde, segurança, meio ambiente, trabalhando com gestão de riscos aí. Então aí já dá mais ou menos uns 25, 28 anos aí de experiência nessa área, ok? Trabalhei muito tempo na DNV, participei de grandes projetos interessantes do que diz respeito ao sistema de gestão, okay? Onde deu para a gente discutir bastante essa questão de riscos, né? Nessa minha andada pela DNV, eu trabalhei com o ISRS, que é um sistema de sustentabilidade muito conhecido, o que me ajudou a abrir meus horizontes aí para a questão de risco, ok? E aí eu quero trazer essa experiência para vocês, né? A gente discutiu um pouquinho sobre essas questões. Bacana. Para isso, eu vou fechar minha câmera aqui novamente, porque a câmera a gente sabe que pesa. Ok? Boa. Então, vamos nessa. Deixa eu apagar uma luz que eu buguei aqui bem no meu rosto. Boa. Vamos lá. Espero que todo mundo esteja escutando bem aí. Então, vamos começar. Na realidade, eu queria trocar uma ideia com vocês. De vez em quando, vocês viram o som sumir um pouquinho assim rapidamente, que eu estou tomando água, tá bom? Apesar da gente estar falando aqui atrás da câmera, a garganta seca. Então, eu queria começar com a definição de uma crise, né? O que é uma crise? Por que a gente chama de crise, né? Ah, estou com crise no futebol, crise na política, crise no casamento, né? Crise no relacionamento com o meu cachorro. E assim vai. Então, vamos lá. Vamos entender melhor um pouquinho dessas questões. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho. Pronto. O que é crise para nós? É qualquer evento ou uma série de eventos, ok? Que pode afetar parcial ou totalmente as minhas atividades, das quais são impactadas negativamente alguma coisa, né? Então, é um evento ou uma série de eventos, ok? Que tem um potencial para me afetar parcialmente ou totalmente, impactando negativamente o quê? A saúde ou integridade do consumidor, caso seja uma empresa, né, que forneça algo para o meu consumidor. A saúde ou integridade dos meus funcionários, a segurança da comunidade, a qualidade dos meus produtos, os meus processos de produção ou serviço, meio ambiente, a credibilidade da minha marca, a participação no mercado, né? A minha estabilidade de grana financeira, né? Hoje, todo mundo viu como que o coronavírus mexeu com a estabilidade financeira de todas as famílias, né? Basicamente de todas, aqui do nosso país. E a imagem da minha empresa, ok? Então, uma crise pode estar afetando negativamente qualquer um desses pontos aí que a gente acabou de conversar. Então, a definição de crise é algo assim abrangente. Vocês, como empresas que são, né, fornecedoras de várias outras empresas grandes, assim como o Bradesco, imagino eu, vocês podem ter crises que afetem vocês, né, até no relacionamento com os seus principais clientes. E, na realidade, isso é uma grande preocupação, é isso que nos traz aqui, né?
a gente pensa que as crises, eu penso que uma crise é uma atuação em cadeia, ok? Então, por exemplo, você pode ter um fornecedor que, se não te fornecer, você vai afetar negativamente a sua produção, a sua entrega, o seu nome, que, por sua vez, o Bradesco sendo seu cliente, você afeta o Bradesco negativamente, que, por sua vez, pode afetar um cliente negativamente, e assim vai. Ele é um processo em cadeia, ok? E cada um dentro dessa cadeia, dentro desse trem, né, que são vários vagões, todos interligados, cada um aí pode ter um impacto ou maior ou menor, ok? Ou maior ou menor. Mas com certeza teremos um impacto nessa questão, ok? Então, vamos lá. Tipos de crise existentes, né? E nós temos várias, né? Nós conhecemos até vários exemplos de todas elas aqui, né? Como, por exemplo, crise no produto, né? Outro dia nós tivemos aí casos, né, de empresas que saem com um produto adulterado no mercado e isso acaba caindo na população, ok? Algum evento que ocorra num processo, uma fuga, uma explosão, um incêndio, né, que pode estar afetando o nosso nome. Uma questão de transporte e distribuição, né, quando a gente vê, por exemplo, quando cai um caminhão em alguma estrada, algo do tipo, as pessoas logo invadem, né, tentam pegar os produtos para si, coisa do tipo. Segurança de patrimônio, né, suborno, chantagem, ameaças de bomba e por aí vai, ok? Crises corporativas, né, como fraudes financeiras, atos terroristas ou outros atos qualquer, que podem estar gerando uma situação de crise. Desastres naturais, né, os últimos que nós vimos foram os tsunamis, né? Ele vem igual uma onda, é uma avalanche mesmo aquilo, né? Aquilo não tem brincadeira, ele não respeita nada, né? Tsunami, ele não respeita ninguém, ele vem devastando. E alguns eventos laborais, né, como um grande acidente do trabalho, como uma greve, ou coisa do tipo, ok? E aí tem outros tipos também, né, de crise que a gente pode até já começar a colocar aqui, por exemplo, uma crise política, né? Eu não gosto de entrar nesse assunto nas nossas conversas, mas é uma realidade. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas a gente pode falar, não, o Brasil tem crise política por causa disso, disso, disso. Não deixa de ser um evento que pode afetar negativamente ou a imagem do governo, ou o nosso dia a dia como população, seja lá o que for, ok? Então, isso também a gente poderia categorizar como uma crise. Qual é a característica de uma crise? Né? A crise, ela possui, assim, algumas questões muito características, ok? Quais são essas características? Às vezes eu paro de falar com vocês aqui, estou mexendo na minha tela aqui, tá bom? Então vamos lá. Como que elas se comportam? Uma crise, né? Primeiro, um fator surpresa, né? Então, você, por exemplo, você fica surpreso com um determinado evento que ocorre, ou na sua família, ou no seu trabalho, ou na sua empresa, ou seja lá o que for, ok? E aí, no início você fica surpreso tal, e aí você percebe que o quê? Você tem falta de informação, né? Você percebe que o quê? Você não tem toda a informação que você precisava, né? E aí eu tenho uma teoria, às vezes você não tem informação porque você não se atentou a isso, você só tem informação daquilo que te preocupa. Aquilo que não te preocupa, você não tem informação, né?
Quando você percebe que não tem informação, você começa a perceber o quê? Existe um escalonamento de eventos, né? Então, o que acontece? Primeiro, você tem uma história lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do coronavírus. Aí vem o OMS e fala uma coisa. Legal. Aí vem no dia seguinte, vem um país e fala e pensa outra. Legal. Né? Aí vem um outro país e fala outra coisa. Aí vem uma outra sociedade qualquer, de médicos, por exemplo, e fala outra coisa. Né? E aí você começa a perceber assim, caramba, tá vindo uma avalanche de informação aí, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu já estou me perdendo nesse negócio, né? Que é muita gente falando a mesma coisa, né? A mesma coisa não, ao mesmo tempo. E às vezes coisas diferentes, ok? Então o que acontece nesse momento? Você perde o controle. Saiu umas charges aí nos nossos WhatsApps, né? Dizendo que quem não estava embananado é porque não tinha informação, né? Isso era verdade, que se você lesse todas as informações que passam para a gente se embanana mesmo, porque a gente não sabe para que caminho nós vamos, ok? Então, você perde o sentido das coisas. E aí você começa a perceber o quê? As pessoas em volta de você, né? Ou a sociedade em volta de você, começa a te fazer pressão para você tomar uma determinada posição. Ok? E aí você tem aquela percepção que, querem brigar comigo, você entra em pânico, fica mais preocupado ainda, o que faz você a tomar ações no imediato. E aí que é o problema da coisa, né? Quando você toma ações no imediato, geralmente ações no imediato é ação no efeito e não na causa do problema. É que nem você falar assim, todo mundo vai usar máscara. Ok, você não tira o vírus da pessoa, né? Mas você não está atacando na causa raiz. Se vocês mexem com o sistema de gestão, né? 9001, 14001, vocês escutaram falar isso, né? Você tem que se atentar a atuar na causa raiz dos seus problemas e não no imediato. O imediato é como se estivesse atacando o efeito. O Gerando já falava isso lá atrás, né? O Gerando já dizia isso para você. Olha, pessoal, empresas, ele falava, para você resolver esses problemas, tem que chegar na causa raiz. A gente já aprendeu isso com ele, né? E aí a gente percebeu o quê? Para a gente lidar com todas essas situações, a melhor forma é por meio de uma gestão, né? Não adianta você ter ações pontuais quando você não vai resolver seu problema. Por isso que você explica porque você tem uma gestão de qualidade, por isso que você explica que você tem uma gestão de meio ambiente, por isso que você explica que tem uma gestão de segurança do trabalho, por isso explica que tem uma gestão de segurança alimentar, e agora também tem uma gestão de crise continuada no negócio, ok? É normal essa gestão ela ir crescendo, né? Ela ir tomando corpo. Então, vamos começar falando o que a gente não deve fazer em uma crise, né? Primeiro é especular, né? Então, imagina que você tem uma crise na sua empresa, qual é o teu contexto, né? Eu não sei claramente o nome de vocês, a empresa que vocês são, eu sei que vocês são fornecedores fortes do Bradesco. Imagina que você tem uma crise que pode impactar no negócio do Bradesco, ok? Para que se preocupar, né? O Bradesco é um banco pequenininho, tal, né? Não vamos se preocupar com isso. Nossa Senhora, olha o tamanho da encrenca que você pode causar para o Bradesco, né? É por isso que o Bradesco fica preocupado. Nós temos uma cadeia, né? A cadeia ela traz as coisas boas e as ruins também, ok? Um vai passando para o outro. Parece um coronavírus. Só que tem coisas na vida que não dá para ficar andando de máscara, tem que chegar e resolver o problema, ok? Então, uma que você não deve fazer é especular. Okay? Não fica criando ideias mirabolantes, né? Não fica com pensamentos genéricos.
vão tentar chegar no X da questão, ok? Não vamos mentir. Se você não sabe, fala, eu não sei. Pronto. Eu não sei informação. É melhor do que mentir. Fala, não levantamos ainda. Com o pego de calça curta, né? Não imaginávamos que isso ia acontecer. A gente ainda não tem noção disso, ok? Legal. Exagerar ou subestimar, né? Não aumenta o bichinho, né? Que é aquela piadinha, né? Nós não inventa, nós aumenta, mas não inventa, né? Um negócio assim, sei lá, não lembro. Não exagera, não aumenta as coisas. Para que aumentar? Só vai dar mais pânico ainda no sistema. E não subestima, né? Nós temos grandes exemplos aí de subestimar, né? Lembra que aconteceu no carnaval desse ano, né? Tu falava o quê do coronavírus? Não, né? Não tem que se preocupar, não sei o quê, né? E esses mesmos caras falaram que não era para se preocupar, estão se descabelando aí, né? Que viram que falaram, né? Isso é subestimar, ok? Não cair em contradição, né? Tome cuidado com aquilo que você fala, né? Se você tem um time, uma equipe que fala com você, nesse sentido, né, de passar as informações, combine com o time, todos falam a mesma coisa. E não é combinar para falar mentira, não, vamos falar a verdade é essa, ponto, ok? Se não um falar A, outro falar B, pronto, já começa a cair em contradição, a sua credibilidade já começa a vagar, ok? Cuidado para não minimizar os danos, ok? O que aconteceu de errado, aconteceu. Fala a verdade, morreram tanto, não morreram tanto, aconteceu isso, aconteceu daquilo. Fala a verdade, ok? Cuidado com aplicar soluções rápidas. Solução rápida, geralmente, ela é feita e não na causa, ok? E, às vezes, você nem sabe da causa direito. Já quer tomar uma ação. Calma, relaxa, ok? Não fica ocultando informação. Se você não sabe, não sabe, né? Se sabe, sabe, não mente, né? Põe ela para fora. Muita gente pode estar dependendo dessa informação. Tome uma água. Isso aqui é interessante, né? A gente faz isso muito em sistema de gestão, né? Buscar culpado. Empresa que tem 9.001, 14.001, 45.001, adora buscar um culpado para as coisas, né? Tem que sempre crucificar alguém. Parece que se não crucificar, né? E eu fico particularmente, né, muito doido com essas coisas, porque nós já estamos no século XXI, né, gente? E tem ainda empresa que ainda busca um culpado, né? Nós já fomos para a Lua. Outro dia, até antes da nossa apresentação aqui, estava conversando com as meninas. Outro dia me mandaram um WhatsApp lá. Cássio, liga aí correndo no YouTube, nesse link aqui, que está passando ao vivo o lançamento da nave dos Estados Unidos. Pô, nós estamos daqui a pouco passear fora do planeta, né? Mas daqui uns 30, 40 anos, 50 anos, não está passeando fora do planeta. E nós ainda temos que buscar culpado nas coisas que a gente faz de errado. Para quê? A gente tem que buscar a causa. Pessoas podem estar envolvidas na causa? Pode. Se conversa com elas, se estuda por que ocorreu e se resolve, ok? O ser humano ele não é um bicho perfeito. Não adianta achar que o ser humano é perfeito. É por isso que, às vezes, um painel de controle de uma empresa tem vários botões ou vários sistemas que é o quê? A prova de erro. Se o cara fizer uma besteira, né, ele corrige. Dá tempo de corrigir, ok? Um jeito muito simples de você isso, que você está no Windows da vida, você deleta um documento e vem outra mensagem lá. Tem certeza, meu, que você quer deletar, né? Você não fazer besteira, porque se for deletar já era, né, meu? Então, tem essas perguntinhas do tipo, ok? Para você depois não culpar o sistema, né? Perder a cabeça, né? O controle da situação. Besteira. Sai gritando, berrando, chorando, né? Vou chamar quem? Um padre, seja lá quem for. Para. Né? Assume o controle da situação. E não seguir os protocolos estabelecidos, né? O que é um protocolo? É uma regrinha. O que você tem que seguir quando aquele tal evento ocorrer? O que tem nesse protocolo? O que tem que ser feito? Quem vai fazer? Quando e como? Básico, né? Siga isso. Tem gente que não segue o protocolo, pronto, dá besteira. O protocolo foi criado justamente porque alguém pensou nisso, né? Justamente ele existe porque na hora que o bicho pega, né?
que todo mundo começa a ficar nervoso, qual que é a sua tendência? A sua tendência é fazer coisas que você não queria fazer, ou nem sabe o que está fazendo, ok? Por isso que o protocolo te guia nesse momento, tá bom? Então, vamos atuar por um meio de gestão de uma continuidade de negócio, ok? É a nossa proposta, né? O que a gente percebe que dá resultado, ok? Bora. Eu vou separar aqui o meu gerenciamento de crise em 3 etapas, ok? Quais são essas 3 etapas? Eu vou chamar de preparação, de atuação e recuperação, né? Perfeito. Bora, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Preparação, o próprio nome fala, né? É o momento de eu me preparar. E preparar requer planejamento. E, né, falou em planejamento, as coisas começam a complicar, porque nós brasileiros, né, somos péssimos em planejamento, né? Daqui a pouco tá encerrando o segundo, vocês vão dar risada agora que eu vou falar. Daqui a pouco está encerrando o segundo período para entrega do imposto de renda e tem carinha que ainda está indo atrás do papel, né? Cara, eu já entreguei o meu faz muito tempo, né? E a gente está deixando, a gente deixa tudo para a última hora. Então, gente, a etapa da preparação é uma etapa onde você se organiza para atuar num possível evento, ok? Então, vamos lá. Primeira questão da preparação, né? Eu tenho que determinar meu contexto e avaliar meus riscos. O que é determinar meu contexto? É tudo aquilo que pode interferir, é o determinar, né? Tudo aquilo que pode interferir no meu negócio, que pode impactar negativamente numa daquelas questões que eu falei para vocês, né? E tudo que aquilo pode impactar e interferir. O que pode interferir na minha empresa, Cássio? Taxa do dólar pode interferir. O clima na região que se abriu o seu novo escritório pode interferir. A viabilidade de estradas lá na sua empresa, em volta da sua empresa, pode interferir. A capacitação da mão de obra, né, pode interferir. Então, tem várias coisas que podem. A tecnologia pode interferir. Nós estamos discutindo aqui hoje, né, agora, questão de internet. Internet não pode interferir aqui, nossa conversa. Nossa conversa é de 1 hora. Eu já dei curso aqui de 3 dias, né? 24 horas, não seguidas, mas 24 horas de transmissão. E aí? Que risco que eu corro? Qual é o meu contexto? Né? O meu contexto tem internets externas, provedores externos, alguns de boa qualidade, outros não. Né? Graças a Deus, aqui na minha rua tem disponibilizado fibra ótica, que em função do meu contexto, eu avalio meus riscos e tomo as decisões. Ok? Ontem mesmo eu estava na cama pensando, né? Eu falei assim, caramba, quero ver se eu aumento a minha internet. Tem uma internet de 50 megas, fibra ótica. Por que disso? Porque eu avaliei os riscos de cair a internet com outro provedor aqui em casa. Imagina dando um treinamento aqui, a internet cai. Já era, né? Então eu avaliei esse risco. Eu prefiro ter uma internet fibra ótica. A internet fibra ótica ela é mais rápida. Não, ela não é mais rápida. Ela é mais segura. Ela é mais estável. Né? Se você quer uma internet que não caia, põe a fibra ótica. Ela vai ser rara, vai ter a mesma velocidade de uma outra. Né? Só que ela é mais robusta, vamos dizer assim. Né? Boa. E aí, por que eu tenho que avaliar o tamanho dos meus riscos nesse momento de contexto? Para você dar prioridade. É por isso que você avalia risco. Para saber qual é o maior. Simplesmente por causa disso, gente. Né? Quais são os maiores riscos do seu negócio? Vocês têm que se perguntar o que para o seu negócio. Agora, né, essa pergunta é extremamente importante. Se você é gestor, aí estiver me escutando, né, não souber responder essa pergunta, não precisa entrar em desespero, nem sair correndo pela rua. Mas pare e pense como você vai fazer para responder esta pergunta. O que para o meu processo agora? Okay? Pode ser várias coisas, né? Eu vou dar um exemplo bem besta que eu dou às vezes. Você vê como essas coisas são simplórias que nós estamos conversando. Minha esposa vende comida congelada, né? Ela se especializou em linha light diet,
congelado para uma galera aí que é atleta, tal, não sei o quê. O que para a minha empresa da minha esposa, gente? A falta de embalagem. Acabou. A falta de embalagem para a empresa dela toda. Ela não tem de pôr a comida. Então, quando começou com o coronavírus, a primeira preocupação nossa foi nossa, o comércio de embalagem vai funcionar? Porque se não tem comércio de embalagem, não tem delivery. Graças a Deus ele não parou. Né? Alguém teve uma luz e não parar esse comércio, porque senão não teria delivery. Né? Então, isso é um risco altíssimo para ela. Falta de embalagem. Okay? Para você ver como a gente fala em coisas simplórias. Né? E cada empresa pode ter sua avaliação de risco diferenciada. Ok? Como que esse risco vai impactar no meu negócio? Qual é a gravidade dele? Alto, moderado ou baixo esse impacto? Ok? Minha política. Eu preciso escrever uma política, um sistema de gestão, de continuidade de negócio. Ok? Isso é importante para mim. O que é a política? A política nada mais é do que os seus valores, né, e suas crenças em relação a gerenciamento de crise e continuidade de negócio. Ok? Isso é importante para a gente, tá bom? E aí vem meu planejamento, que nós já falamos. Eu posso ter um manual. O que vai ser o manual? É um documento, né? O próprio nome diz, o manual, onde vai estar toda a documentação do meu sistema de gestão de continuidade do negócio, ok? Vou definir meus recursos necessários, vou falar daqui a pouquinho lá na frente. Vou falar do meu comitê de crise, da estrutura e responsabilidade, já vou falar lá na frente. Capacitação das pessoas é muito importante, né? As pessoas têm que saber o que fazem nessa hora, para não dar confusão, ok? E posso até fazer meus exercícios simulados nesse momento. É gostoso, né? Ajuda a treinar. Então, vamos lá. Algum ponto importante. Estrutura organizacional, né? Eu identifiquei na minha empresa, né? Ou vocês identificaram na sua empresa quem são os caras que vão tratar, responder perante a crise? Essas pessoas foram treinadas? Elas sabem o que fazer? Okay? Em relação à comunicação, né? Como que eu vou me comunicar com os pessoal, os stakeholders internos e externos e com a mídia? Né? Quem que vai fazer essa comunicação? Essa pessoa tem que ser indicada claramente, porque ela tem que ter a capacitação, mas tem que ter habilidade. Né? Isso que eu queria lembrar, essa palavra. Falar com os outros, falar com a mídia, falar com o povo lá de fora, não é fácil. E a gente tem que ter habilidade para isso. Ok? Então, isso tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu não me meto a conversar com ninguém. Eu sou péssimo para isso. Okay? Eu não tenho essa habilidade. E aí, é importante, nesse momento de preparação, eu definir, né, os planos de continuidade de negócio, levando em conta os possíveis cenários de interrupção. Então, por exemplo, eu tenho um restaurante. O que eu vou fazer com o meu restaurante se eu tiver outro processo de coronavírus? O que vai acontecer com ele? Vai acontecer A, B, C e D. Eu já sei qual vai acontecer. Aí eu tenho uma empresa que também fornece questões, insumos de informática, ok? O que vai acontecer com a minha empresa se eu for pego novamente por outro processo de coronavírus? Vai acontecer de novo A, B, C e D. Okay? Você define, ou seja, isso é importante, gente. Você define o que vai ser feito no momento de crise, não no momento que a crise ocorre, mas no momento da preparação, antes de ele ocorrer. É que nem você vê um jogo de futebol, né? Você está vendo a arena lá, você já vê de que time, né? Você já vê uma ambulância parada lá num campo, né? Você já vê que ela já tem um caminho certo para seguir no campo. Você já vê que tem uma abertura para sair, que já dá para uma avenida principal que já vai para um grande hospital.
já está tudo pronto, já tudo pensado, ok? Ele não pensa na hora. Ah, o jogador se machuca, ah, vai lá chamar a ambulância. Quem vai chamar? Cadê o rádio? Não tem rádio, né? Qual é o ramal lá? Cadê o médico? Para, não é assim. Isso é amadorismo, né? E aí vocês estão vendo aqui no meu slide, tem aqui a ISO 22301 2019, né? Continuidade de negócio. Essa norma, na última vez que eu dei essa palestra, ela era a última versão. Não é mais, tá? Já tem uma norma, ABNT, ISO, né? Na verdade, é uma ISO, que já tem na versão ABNT, já de 2020, ok? Então, vocês já acham essa norma, acabou de sair, está fresquinha. Deve ter saído há um mês atrás, mais ou menos, né? Em função de tudo isso, né? Você vê como as coisas impactam. Bora. Meu manual, né? Meu manual vai ter minha política de emergência, né? Minha política de crise, como eu vou continuar quando eu vou dar continuidade nos meus negócios, ok? Como eu vou fazer minha análise de risco, né? Eu tenho que ter um critério para analisar meu risco. Como é que eu analiso o tamanho de um risco meu, de um evento? Eu tenho que ter uma regra. Se não chega numa reunião, um começa a levantar a mão e fala, eu acho uma coisa, eu acho outra. Aí vira uma bagunça, né? Aí vai valer o quê? A ideia do cara que é o mais graduado da reunião, geralmente, né? Aí vem aquela reunião de troca de ideias, né? Você entra com a sua e sai do seu chefe, sai com a do seu chefe. Isso é uma reunião de troca de ideias. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Os seguros, né? Como vai ser o seguro envolvido nessa questão, né? Classificação dos possíveis eventos, né? Eu vou classificar em o quê? Entre tipo A, B e C. A é o mais grave, o B é o moderado e o C é o mais simplório, ok? Quem vão ser os membros do comitê da minha crise, né? E as suas responsabilidades. Defina a responsabilidade, para não ficar depois cada um falando assim, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O cara fica perdido, né? Os recursos necessários, vamos falar isso daqui a pouquinho. Meus contatos internos e externos, e tem que manter isso atualizado, gente, né? Quantas vezes em auditoria, a gente vai, por exemplo, na portaria de uma empresa, aí você chega lá e fala, estão fazendo auditoria tal, cadê lá o bookzinho dos contatos internos e externos? Achar, meu amigo, já passou 5 minutos, 10, 15, e a crise já foi piorando, né? E o cara não acha. Aí quando acha, vem todo amassado. Vocês já viram papel em portaria de empresa, como é que é, né? Tá tudo rabiscado lá, né? No vidro, papelzinho embaixo de vidro, o vidro tem aqueles paradrapo branco, né? Colado lá, né? Que ele quebrou e ninguém troca, né? Que portaria de empresa parece que é um negócio largado, né? Ninguém tá nem aí. Toma cuidado com isso. E aí você vê, você não acha o documento, tal, não sei o quê. Você imagina isso numa hora de crise de verdade, né? Você não tem os dados corretos na mão. Como é que faz? Sabe o que vai virar depois? Caçar culpado. Ah, quem é o culpado por ter aquilo está desatualizado? Não é por aí, ok? Os guias de ação. O que é de guia de ação? É um guia, né? Que ele fala quem tem que fazer o quê, quando e como. 4 informações. Anota aí. Quem tem que fazer o quê, quando e como. 4 informações básicas. Com essas 4, vocês resolvem muita coisa numa empresa, né? É o 5W2H em forma light, né? Eu gosto de usar esses 4 ali, acabou. Para mim já está bom. Não preciso mais que isso, ok? E aí eu também vou construir meus planos de ação nesse momento, tá bom? Vai estar dentro do meu manual. Legal. A definição de grau de risco aqui é interessante. Isso que eu falei para vocês, né? O nível branco é mais brando, o nível B é amarelo, né? Mediano, e o nível C é vermelho. Por que eu tenho que saber qual nível que é o meu evento? Para você classificar ele da prioridade, ponto, saber qual que você pega primeiro, qual é o pior para você. É para isso, ok? Aquilo que é vermelho, você dá toda a atenção do mundo. Amarelo, você também vai dar toda a atenção, e o branco lá vai ser o primo feio lá, né? Você também vai dar atenção para ele, mas não vai ser aquela atenção igual ao nível vermelho, ok? Que faz parte da vida, é normal isso, ok? Mas pelo menos tem uma regra. A minha proposta para vocês aqui na nossa conversa é que você tenha uma regra
de dar graduação para os seus eventos. Qual é o pior deles? Né? Tem uma regra para você dizer qual é o pior deles. Ok? Boa. Na minha estrutura, né, eu posso ter vários comitês, né, corporativo, da organização, ou da unidade, as equipes locais, ou seja, isso vai variar, gente, né, em função do tamanho de cada empresa, tá? Fica tranquilo, não tem que ter uma regra. Ah, tem que ter um corporativo. Né? Quem tem comitê de crise corporativo? Uma empresa que tem escritórios regionais do mundo todo, né? Por exemplo, sei lá, uma empresa General Motors, vai. Sede dela fica nos Estados Unidos, ok? E ela tem fábrica no mundo todo, ok? É só um exemplo que veio na cabeça agora, porque a GM é do lado da minha casa. Eu moro aqui em São Caetano, ok? E aí você tem o comitê de crise da organização em si, pode ser, por exemplo, do país, né, do Brasil, né? General Motors do Brasil, sei lá, estou chutando. Né? O comitê de crise da unidade, ok? E as equipes locais, que vão estar te ajudando nesses eventos. Você monta isso como você achar melhor para você, ok? Você tem que se sentir bem no sentido de manusear esse tipo de equipe. E o meu comitê de crise, quem que vai estar lá dentro, né, no meu comitê? Cara, coloca pessoas que são somente envolvidas no negócio, ok? Que têm influência e liderança, que não tenham medo de tomar decisão, né? Que visualize o problema de uma forma holística, dentro de um contexto maior, ok? Isso é importante para a gente, tá bom? Para ele ter uma visão do todo, isso é interessante nesse momento. Que ele seja um cara estratégico, enxergue também os aspectos negativos e positivos, mas também os negativos, né? Dentro dele vão estar os diretores, os CEOs, os presidentes da empresa. Por que tem que estar esse povo lá dentro? Porque as decisões vão ser, às vezes, drásticas, né? Do tipo, para negócio, não para negócio. Né? Quantas empresas não pararam aí? Né? A gente sabe disso. Essas pessoas sabem escrever relatórios, ok? E sabem falar também. Sabem explicar para as pessoas, né? O que está acontecendo. Sala de crise, meus recursos, né? Sala de crise, está aí uma bela sala, bonitinho, com o quê? Com internet, ok? Pode ter televisão, porque vai passar na TV possivelmente a sua crise, quem pode passar na TV, ok? Já falamos de internet, alimentação, né? Por que não? Você pode ter uma geladeirinha lá, um congeladorzinho, um micro-ondas cheio de alimentos lá dentro, né? Kitzinhos de comida congelada, ok? Isso dura aí uns 6 meses, 4 meses. Você pode ir trocando ao longo do tempo, cada 4 meses você troca tudo. Se um dia tiver uma crise, o pessoal tiver aí, já está tudo pronto, ok? Algum EPI, se necessário. Transporte, né? Já um nome de empresas, já tem convênio com você para trabalhar no momento de crise, transportando as pessoas para lá e para cá quando necessário, ok? Serviço médico, né? Podemos ter uma UTI. Lembra do Year 2000, né? Foi a famosa, o ano 2000, que a gente pensou que o mundo ia acabar. Eu era engenheiro de uma fábrica aqui em São Paulo e eu me lembro que a gente contratou 2 UTIs, com médicos e tudo, ficou dentro da fábrica, né? Tinha comida por uns 30 dias, eu acho, lá estocado na sala. Brincadeira de exagero. A gente pintou um cenário feio mesmo, né? E no fim nada aconteceu e comemos pra caramba na noite inteira. É isso que aconteceu na prática. Mas tínhamos tudo isso montado, todos esses recursos estavam lá, ok? Simulados, né? Para que serve o simulado? Para avaliar o desempenho do meu comitê de crise, da minha sistema de gestão que eu montei, ok? Isso me ajuda a eu tomar uma noção de como é que está o meu plano. Se ele funciona, ele não funciona, ok?
avaliar se os recursos estão disponibilizados, as pessoas sabem usar, né? Sabem usar uma internet, sabem usar um recurso, por exemplo, igual desse aqui que nós estamos usando agora, né? Será que todo mundo sabe usar para a gente poder participar de um treinamento? Ok? E fazer os ajustes em tempo de paz, né? Muito mais fácil eu fazer um ajuste no meu carro, né? Com ele paradinho no mecânico, bonitinho, tal, do que eu fazer isso num dia de chuva, numa estrada de noite, ok? É muito mais fácil fazer no meu mecânico. Isso que eu chamo de tempos de paz. É o famoso CNTP, para quem fez engenharia, né? Condições normais, pressão e temperatura. O produto está tranquilo, né? Sua cabeça não está pensando em bobagem. Saindo do modo preparação, entrando no modo atuação, né? O que vai ser no modo atuação? Nós vamos atuar mesmo, né? E aí, não, quando for atuar num evento, vai ter o quê? Um momento de integração do comitê de crise, onde eu vou aplicar minhas estratégias, meus mecanismos de comunicação, minhas respostas, né? As minhas audiências, os meus questionamentos. E também vou ter que dar atenção à mídia aí, né? Não posso esquecer isso. Cada vez mais a mídia está cada vez mais atuante aí. E a gente está vendo vários exemplos em relação a isso. Ok? Quando eu tiver um evento, eu vou analisar o impacto desse evento no meu negócio e vou avaliar os riscos dele. O que é avaliar o risco dele? Qual é o tamanho dele? Ele é alto, ele é moderado, ele é baixo. Ok? Depois disso, eu vou focar numa estratégia e solução para me dar continuidade ao meu negócio, onde posso ter plano de contenção, de mitigação, né? Uma atenção especial, algum envolvido, caso necessário. Okay? Por exemplo, quando eu estava escutando no rádio, os presidiários que têm coronavírus que ainda estão nas cadeias, né? Isso é uma questão que ser pensada. É uma estratégia de solução para a continuidade da cadeia, né? Eu preciso tomar uma decisão em relação a isso. Okay? E eu vou pensar também nos meus planos e procedimentos de continuidade do meu negócio. Okay? Focando até novas alternativas, né? Quantos restaurantes hoje não estão trabalhando de forma diferente? Quantas empresas não estão trabalhando de forma diferente? Né? Tiveram que se adaptar. E não vai ter volta, né? As pessoas falam assim, vai voltar. Vai voltar um outro cenário. Aquele que tinha não volta mais. Essas crises não trazem esses grandes aprendizados, que eu acho fantástico, né? É o gostoso dessa história. E aí, no momento que o meu evento estiver lá pegando fogo, né? Eu posso ter vários cenários de crise, né? Eu mesmo num evento, né, de crise, eu posso ter uma operação plena, e a gente sabe que isso continua, ok? Que eu posso trabalhar plenamente mesmo no momento de crise, ou minha operação passa a ser limitada, por exemplo, só entregando delivery, né? Eu sou um restaurante, eu só entrego delivery, ou eu sou uma empresa, eu só entrego parte dos meus serviços ou do meu produto, ou eu posso fechar meu restaurante, ou fechar minha empresa. É operação interrompida. A academia passa por isso, né? Estou louco para voltar para a academia e não consigo porque não tem academia. É uma operação interrompida, né? Infelizmente. Gostaria de voltar, mas não pode, né? Só daqui a um tempo. No momento de eu atuar, eu tenho que ter resiliência, né? O que é resiliência perante a crise? O que é resiliência? É eu me moldar às novas forças. Resiliência é eu me moldar. Se a força está indo para o lado direito, eu me curvo para o lado direito e me amoldo às novas forças. Depois que o tempo essa força acaba, eu volto ao meu normal. Isso é resiliência. A gente aprende, eu fiz metalurgia, né? A gente aprende muito o conceito de resiliência em metalurgia, né? Saia da crise o mais rápido possível, né? Com o menor dano nos negócios envolvidos. Você só sai rápido, o mais rápido possível, tomando atitudes inteligentes de forma de gestão. Okay? Atitudes muito rápidas, não no sentido desse rápido aqui, mas atitudes impetuosas, ela leva você a atuar na consequência e não na causa. Reuniões contínuas, né, agendadas com o comitê de crise, reuniões breves, né, objetivas. Não se entregue na crise, né? Busque ela, busque o fim dela, sempre.
Adota a implementação de guias por ação, por tipo de crise. Isso é muito comum, às vezes está numa auditoria de saúde e segurança, você pede lá quais são as guias da sua emergência. Ah, se pegar fogo no painel elétrico, é esse o guia. Se pegar fogo no tanque de químico XPTO, que é inflamável, é esta guia. Né? Se explodir a caldeira, é esta guia, ok? Se estourar a caixa d'água e começar a vazar água, é esta guia, ok? Ou seja, para cada tipo de cenário, eu tenho minha guia específica para aquilo, ok? Que é normal isso, sem problema nenhum. Às vezes, uma empresa quer fazer uma guia única para tudo. Cara, não dá. É que nem você chegar na farmácia, me dá um remédio aí que é para tudo. Não é bem assim, ok? Comunicação, né? Quando eu estiver atuando numa crise, eu tenho que me comunicar bastante. Com a autoridade, com as pessoas afetadas, com a comunidade, com a mídia, e por aí vai. Okay? E aí, deixa eu só botar uma outra tela aqui no meu outro computador. Eu estou falando com vocês, olhando em 2 computadores. Bom, e no momento de eu me recuperar, né, da minha crise, esse momento tem meio que parece que nós estamos passando por ele agora, né? Vocês vão entender o parece, porque ainda tem uma perguntinha aqui que eu não tenho certeza disso. Que é o retorno à normalidade, né? Agora vamos pensar aqui que a gente não volta ao normal que a gente tinha, né? Eu acho que isso que é o gostoso. As crises têm um lado positivo, ela te ajuda a repensar o quadradinho que você ficava, né? O quadradinho some e você vai ter que dar seus pulos para sobreviver. No momento da minha recuperação, eu vou coletar informação, né? Para quê? Para o meu aprendizado. Né? Aprenda com o evento, não esqueça disso. Ok? Faça seu relatório pós a sua crise. Ok? Aprenda com ele, avalie o seu. O que você aprendeu? O que você trouxe de bom dessa história toda? Ok? Outro dia eu estava discutindo isso com colegas. Imagina um time de futebol, né? Ele só discute, entra em crise quando ele perde um campeonato, né? Ele não para discutir porque ele ganhou um campeonato. Não, ele não para discutir isso. Ah, ganhou, tudo é festa, né? Beleza, vamos comemorar, vamos beber, vamos comer. Mas ele não para depois do dia seguinte e fala assim, pessoal, brainstorm rápido. O que nos fez levar ao ganhar o campeonato? Para quê? Para você melhorar cada vez mais, caramba, né? Que é aquela máxima, né, que fala assim, o time que está se ganhando não se mexe. Ou se mexe. Você mexe para si, para você ganhar mais. Ah, mas eu corro o risco de perder. Corre, faz parte da vida. Você já nasce correndo risco, né? Não tem como você escapar disso. Mas você nunca vai escolher. Você pode estar comendo um bombom de chocolate, que é delicioso. Mas se você comer um chocolate com morango dentro, ou com cereja dentro, você só vai saber se você arriscar melhorar, né? Se você quiser tomar aquela atitude de não ficar eternamente no bombom de chocolate. Não, né? Experimente outros sabores, né? A vida foi feita para isso, ok? Nesse meu momento de recuperação, né? Trazer a minha organização para o meu funcionamento normal, aplicar meus planos de recuperação, responder a algum incidente que pode surgir nesse caminho, é possível que um ou outro caso apareça, ok? Essa perguntinha aqui que eu acho interessante. Em que momento nós consideramos que regressamos à normalidade? Quando vocês acham que a sua vida vai voltar ao normal? Primeiro eu estou me perguntando qual vai ser esse normal, né? Faz um bom tempo que eu não saio de casa. Meus treinamentos na BMV eu estou dando tudo via computador, né? E aí já surgiu uma demanda aqui para mim, melhorar meu microfone, melhorar minha câmera, ok? São demandas que vão surgindo, que a gente vai se adaptando ao novo normal. Okay? Na faculdade, possivelmente, eu não volto mais para dar aula presencial esse ano, e vai ficar tudo EAD. Eu já dou aula em EAD, normalmente, mas tem uma disciplina que era presencial. Possivelmente ela vai vir a EAD também, o ano que vem, vai ficar eternamente assim. Okay? Até surgir uma nova crise que vai fazer a gente repensar nas coisas de novo. Okay? Então, é interessante essa pergunta. Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Quando que vocês vão considerar que a empresa de vocês voltou ao normal? Não precisa me responder. Fica com essa pulga atrás da orelha aí, tá bom? Use um checklist aí se precisar,
nesse momento, ajuda. Okay? E aí eu vou fazer meu relatório pós-crise, não esqueça disso, isso te ajuda a repensar a vitória, ok? Qual foi o custo dela? Tem empresa aí que quebrou, né? Tem empresa que está quebrada e não volta mais. Tem empresa que ganhou dinheiro, e ganhou muito dinheiro, né? Tem um amigo que de vez em quando troca ideia com ele, ele trabalha na área financeira de uma grande loja, né? Eu não vou falar o nome da loja. Trabalha numa grande loja, né? E ele falou assim, Cássio, o dono está dando risada sozinho. Esse cara ganhou em 3 meses o que ele ganhou no ano passado. Assim, mas espera. A população não está reclamando que não tem dinheiro. Ele falou, esquece. Estão largando brasa no cartão de crédito, né? E aí, o Bradesco deve ter percebido isso, né? Com certeza. Ele falou assim, o dono está rindo sozinho na empresa. Ele vendeu em 3 meses de pandemia o que ele vendeu no ano passado inteiro, né? E ele ainda comentou com a gente, qual é o risco de ele voltar e não querer ter mais loja física, né? Ah, teve um dono aí, a gente pode falar nisso, só na televisão, o dono daquela loja famosa, Polishop, ele falou que não volta mais para o escritório, o ponto já está decidido, né? Todo mundo trabalha em casa, né? Talvez uma ou outra área dele vai ter que estar fisicamente para tomar conta de estoque e tal, não sei o quê, estoque físico, né, de produto, mas acho que nem as lojas voltam, né? Ou talvez tenha uma ou outra loja importante aí no pacote dele, mas ele vai fazer uma revolução. Ele falou que ele já queria fazer isso, a pandemia só veio como oportunidade para ele botar o pé na jaca, né? Bacana. E você tem que pensar, né? Como podemos prevenir para as novas ocorrências, né? Ou seja, apesar de eu ter um sistema de gerenciamento de crise, eu vou perguntar para você, o que eu posso melhorar? O que eu posso me prevenir em outras ocorrências que eu não pensei? Isso significa o quê? Rodar o ciclo PDCA, ok? O que é o check? Check e action. Action. Toma uma ação para você melhorar da próxima vez, ok? Aí eu espero que você nunca mais tenha outra crise, mas para ele tem o simulado, ok? Simulado bem feito serve para isso, tá? Nesses momentos de crise, quem são meu público-alvo? A gente estamos quase terminando aqui. Que horas são? Caramba, 5:04. Tempo urge. Com quem que eu vou me relacionar nesse momento? Primeiro, os afetados, né? Informar com a verdade em linguagem simples, em extensão da crise, né? Quem é afetado, o cara quer saber disso, a verdade. Nada além disso, né? As autoridades governamentais, ele quer uma resposta rápida, imediata e verdadeira. É isso que o governo espera de você, tá? A mídia, fatos e dados reais. A internet, os caras vão querer discutir o assunto. E aí é uma questão à parte, né? Eu não sou especialista em internet nem rede social. Eu escuto alguns programas aqui em rádio que falam de internet e redes sociais, que eles falam coisas muito interessantes a respeito disso. É um ponto que você não pode deixar de lado, ok? E aí, em relação ao Covid-19, eu coloquei algumas reflexões aqui em cada etapa do nosso plano de gestão. Em relação à preparação, né? E aqui eu vou tocar no assunto até de governo, mas é uma pergunta genérica que nós estamos falando, que todos os governos foram envolvidos, mas eu não quero entrar aqui no âmbito de questão política. Não é isso, tá? Uma pergunta em relação à preparação. Os governos e as organizações estão preparados para essa crise? O que vocês acham? Ou foi um mega aprendizado para todo mundo? Okay? Em relação à atuação, o governo e as organizações possuem uma boa estrutura organizacional? A comunicação está adequada ou passou a ser adequada ao longo do tempo? Os afetados estão devidamente tratados? Essas respostas que vocês podem dar aqui, eu coloquei isso aqui de propósito, não esqueçam que daqui a pouco eu posso tirar o governo daqui e colocar a sua empresa aqui. É só você ter uma situação de crise aí na sua empresa que afete algum grande cliente seu.
É só trocar aqui o governo e botar a sua organização. Né? Então, isso aqui, apesar da gente estar falando aqui de governo e tal, eu estou provocando você no sentido de você colocar aqui a sua empresa. Né? Ver se você está preparado para isso. No meio da recuperação, como você define que a sua empresa chegou no fim da crise? Agora, nesse momento, como que você vai decidir? Não é como, não é o quando, é qual é o critério que a sua empresa vai usar para você falar que você acabou com a crise de coronavírus na sua empresa. Não responde para mim, não. Não precisa. Você nem consegue responder aí, né? Mas pensa nisso, tá? Se você chegou a uma conclusão meio assim, obscura, né? Ou não está inseguro, ou falta de informação, legal, assinou uma luzinha laranjinha aí, né? Pense no assunto, ok? Conclusões. Tem um gráfico aqui. Esse gráfico é muito simples. Aqui na esquerda, nós temos aqui subindo um eixo Y e na horizontal aqui é o tempo, né? É o eixo X. Então, o tempo aumenta para a direita e o meu custo, minha grana que eu gasto, aumenta subindo. Então, aqui, primeiro eu tenho duas curvas de liberdade de ação. No início da crise, você tem muita liberdade. Com o passar do tempo, você vai ficar com a mão atada. Cada vez mais vão te pressionar e te questionar e você vai ter menos jogo de cintura. Mesmo porque o seu dinheiro vai acabando. Okay? E tem a curva do custo. Né? No início da crise, o seu custo é pequeno. Ele vai passando tempo, vai passando tempo, vai passando tempo e por aí vai. Né? Ontem eu escutei falar no rádio que o Brasil vai se recuperar disso tudo em 2033. Eu nem fiz as contas aí. Eu quero saber quantos anos eu vou ter em 2033. Mas é tempo, hein? Ou seja, o que eu escutei falar é que tudo que o Brasil vai economizar na reforma da Previdência, ele gastou no coronavírus. Então, nós ficamos no 0 a 0, no que diz respeito à grana. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas só para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Essa curva aqui de liberdade de ação versus o custo da minha crise. Quanto mais tempo você deixa passar, mais caro fica. É igual boleto atrasado. Paga no dia. Não paga no dia, começa a vir juros sobre juros sobre juros. E quando você vai ver, passou 30 dias, aí já era, não pode mais pagar, tem que juntar com o outro. Mas espera, você não tinha dinheiro para pagar nenhum, então vou ter que pagar dois. Olha só onde vai o tamanho do buraco. Okay? E o impacto da minha crise, né? Pode ser no meu negócio, posso perder mercado, pode ser político, posso perder credibilidade, apoio, pode ser social, as pessoas podem não gostar mais de mim, da minha imagem, da minha empresa, né? A imagem da minha empresa pode ficar suja no mercado aí. Ou a imagem de uma pessoa mesmo, né? E aí, como é que faz depois para arrumar? Meu Deus do céu. Você leva 5 minutos para derrubar e 2 anos, 3 anos, 5 anos para voltar ao que era. Okay? É bem complicado. Estamos preparados para enfrentar uma crise na nossa organização? Okay? A gente sabe que um programa de gerenciamento de crise contra o negócio nos permite que você responda, né, imediatamente a sua crise. Isso é importante. A sistematização do gerenciamento do fluxo de informação te ajuda nesse momento. Ter informação rápida, objetiva, todo mundo sabe onde está, ok? Ter uma equipe treinada também nos ajuda. Todo mundo está fazendo agora, né? Lembra quando começou a crise do coronavírus? Falavam que as pessoas não sabiam usar as bombinhas, né? Eram mal treinadas. Isso podia ter levado algumas pessoas à morte. Meu Deus do céu, é absurdo, né? Super complicado isso. Aqui só de curiosidade, a Denivera tem um protocolo aqui próprio de avaliação da questão do coronavírus, ok? Ela é um protocolo próprio que a Denivera desenvolveu para avaliar a sua empresa na questão do coronavírus, especificamente para isso, tá bom? Fechado, encerrado. Dúvidas, né? Vamos tirar algumas dúvidas agora, colocar algumas perguntinhas aí que vocês podem estar fazendo. Leslie, acho que vai me ajudar aí.
Oi, Cássio, sou eu, a Ana. Falando. Bom, como você destacou aí ao longo da apresentação, né, a importância da antecipação da crise. Hoje a gente está vivendo esse período de pandemia, né, então isso está muito no nosso dia a dia. Você aí, com a sua experiência, você pode destacar outras crises que, de repente, são comuns às organizações? Olha, vamos começar falando por crise interna e externa, né? Vamos sempre lembrar da definição de crise, né? É qualquer coisa que pode impactar negativamente vários pontos da sua organização. Então, por exemplo, se você não atende um cliente num tempo previsto, né? E ele já começa a te olhar meio torto, isso já é uma crise, né? Então, na realidade, se você olhar bem o conceito, nós lidamos com crise o tempo inteiro. É que às vezes a gente não se atenta a isso, né? Mas talvez nosso dia a dia seja de lidar com crise o tempo inteiro, a todo momento, ok? Eu mesmo aqui nas minhas aulas de faculdade, se eu esqueço de abrir uma aula, e às vezes eu esqueço, né? Eu esqueço de programar, um aluno já entra, já reclama, pronto, já abriu uma crise, né? Porque ele é um cliente descontente. São pequenas coisinhas, mas isso não deixa de ser um exemplo de crise. O que você vai perceber, talvez, que mais te chama atenção é quando as crises te trazem grandes perdas. Essa sim você percebe mais, né? Porque ela chama mais atenção. Então, eu diria que para as pessoas que a grande sacada de você pensar em crise é qual é o modus operandi, né? Qual é a gestão que você usa, qual é o processo que você usa para você levantar suas crises de alta monta, de risco elevado. Essa sim não pode te pegar de calça curta, ok? As pequenininhas a gente vai tratando elas no dia a dia, né? Faz parte do nosso negócio, da nossa vida profissional. Até são fáceis de solucionar, mas existem outras que não. Então, assim, eu diria que essa sua pergunta é legal e a grande preocupação dela para as empresas é legal. Temos outros exemplos de crise, mas a empresa tem que se questionar como que ela sabe quais são os cenários de crise que podem afetar ela. Ou ela ainda não sabe. Ela só vai saber quando acontecer. Aí nós temos um problema, Ana, entendeu? Perfeito, perfeito, Cássio. É a antecipação. Por isso que essa fase chama de antecipação planejamento. Perfeito. E a gente pensando um pouquinho aí em relação à continuidade dos negócios, né? Tudo isso é muito novo, né? Análise de crise, comitê de crise, todas essas análises agora para grande parte das empresas no Brasil é uma novidade, né? Então, se a gente pensar em continuidade dos negócios, o que você nos destacaria aí como pontapé inicial para a empresa que vai começar isso agora? Olha, para a empresa que vai começar isso agora, eu destacaria ela fazer uma autocrítica ou uma lavagem mesmo, né, em alguns conceitos dela, em tentar em parar de resolver as coisas pontualmente, buscando às vezes culpados, ok? E passar a ter uma visão holística de uma gestão estratégica para ela atuar na gestão das suas crises. Isso acho que é um grande aprendizado que o coronavírus nos trouxe, né? Você vê que muita gente tentou, no início, tomar algumas ações pontuais, né? E ação pontual, geralmente, eu comentei com vocês, é no efeito e não na causa. Então, se eu fosse começar essa questão hoje numa empresa, a primeira coisa que eu ia fazer é parar e falar assim, qual é a nossa cultura? Né? Eu, empresa, o que eu acredito? Né? Qual é o meu contexto hoje? O meu contexto é que eu acredito que existe um culpado, em que alguém fez alguma coisa errada. Não, então vamos mudar essas coisas. Né? A partir de eu determinar qual é a minha cultura, qual é o meu contexto, aí sim eu começo a ter ações de gestão, focando mais claramente esta mudança de cultura, de tal forma que eu tenha efetivamente uma empresa sólida, com uma visão moderna de gestão sobre as crises que possam voltar a ocorrer. Entendeu? Se você me perguntar hoje assim, Cássio, hoje eu tenho mais ou menos
35 anos de fábrica, né? Eu já entrei dentro de muitas fábricas, já vi muitas empresas, né? Se você me perguntar assim, qual é a grande diferença de uma e de outra, né? Onde que eu vejo a grande diferença das empresas? Eu diria para você, está em 2 pontos fortes, né? Tem mais, mas 2 pontos fortes. Está na cultura e está como a liderança lida com esses problemas, né? Como a liderança lida com a questão da empresa. Né? Isso é fundamental. Uma liderança que saiba dar o valor para uma gestão é fundamental. Então, não adianta as pessoas isoladamente, isso é importante, não adianta as pessoas isoladamente tomar ações para criar um modelo de gestão na sua empresa, se a sua liderança ainda está focando, né, valorando essas ações pontuais e não sistêmicas, né? Então, nós temos que fazer um acerto de cultura aí, inclusive até na alta liderança. A alta liderança, eu aprendi na vida que ela também são seres que precisam de aprendizado, não, eles não sabem tudo, ok? Precisam de oportunidades de crescimento, sentar com eles, provocar essas oportunidades de crescimento, só assim a empresa começa a enxergar as coisas de forma diferente, ok? Então, esse é o caminho que eu seguiria. Você viu que eu nem procurei já falar, não, vamos escrever um manual, vamos já escrever alguns procedimentos, né? Vamos já colocar, montar uma sala de crise. Não. Primeiro, tem que saber quem é você agora. No que você acredita. Para depois você começar a sua transformação. Né? Eu acho que isso é fundamental. Primeiro se conheça, para depois você tomar ação no caminho de um sistema de gestão. Ok? Perfeito, perfeito, Cássio. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. A todos que mandaram mais questões, né, e mais dúvidas durante o nosso webinar, como a gente já está estourando o tempo, nós encaminharemos para vocês por e-mail depois as respostas do Cássio, tá bom? Obrigada, Ana. Então, pessoal, nós finalizamos por aqui nosso webinar. Obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês. Como a Ana comentou, as perguntas que não foram respondidas e o material, eles serão enviados posteriormente para vocês por e-mail. E eu acho que é importante também falar para vocês que ao longo do ano nós teremos mais algumas oficinas com temas diferentes. E vocês também receberão convite. É isso, eu desejo para vocês um ótimo final de tarde e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado a todos pela oportunidade.